Bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído triste viu. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor com este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabar, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né, meus irmãos, nos deu este dia, dia de festa, dia de celebração, a ceia do Senhor. Que a graça continue sendo derramada nesta manhã, na paz do Senhor em todos nós. Primeira lição, né? Primeiro dia de fevereiro, a lição de número 5. Quem tem a lição? Pode dizer o tema, a lição de adultos e jovens é a mesma? O tema da lição? O Deus Filho. Amém? O textuário diz assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
escutai-o. Mateus 17, 5b. Vamos à leitura bíblica em classe? Quem não tiver com a lição, acompanhe na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 31, 32, 34, 35. Depois nós vamos para Mateus, capítulo 17, versículos 1 ao 8. Então, Lucas, capítulo 1, versículo 31. Eu vou estar lendo o versículo e a igreja o seguinte: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? Aleluia. Aleluia. Mateus 17, 1. Primeiro, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Aleluia. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Amado Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus do impossível, que não falha, que não falta, que por bondade, graça e misericórdia nos concedeu mais um dia. Estamos aqui, Senhor, para te adorar, para participar da ceia do Senhor. Que o teu Santo Espírito continue na primazia, dirigindo, instruindo cada louvor, cada palavra, a ministração que o Senhor já trouxe, já reservou para nós nesta manhã. Te apresentamos teus servos que estão a caminho, ó Pai, aqueles que estão em viagem, aqueles que estão trabalhando. Guarda, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos fazer uma breve reflexão na lição de hoje. O Deus Filho. Já no texto áureo está escrito: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Então nós vimos aqui no Monte da Transfiguração a confirmação por Deus da filiação divina. Este é o meu filho. Então Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Ele interrompe aquela cena maravilhosa para identificar Jesus. Essa voz não chama de profeta, essa voz não chama de mestre, essa voz chama de filho, estabelecendo assim a divindade de Cristo e a sua relação única com a Trindade. E aqui nos deixa um mandato: escutai-o, né? Então esta ordem central, né, está ali Moisés, a lei, está ali Elias, os profetas, estavam lá, né,
a lei e os profetas, mas a voz toda poderosa do Pai aponta apenas para Jesus. Escutai-o. Ali estava a lei e os profetas a quem devemos ouvir. Esta é a palavra final. Na nossa introdução, nós vemos que a Trindade nos revela um só Deus em 3 pessoas. Nós vimos estudando esse trimestre, um trimestre bastante profundo, bastante teológico, bastante complexo, mas muitíssimo rico. Então, o episódio da transfiguração, que está nós lemos e meditamos no texto áureo, nos diz que Jesus foi transfigurado diante deles. Então, mostra, na teologia, chamamos isso da manifestação de Deus, o Shekinah de Deus, a presença de Deus. E Jesus não respondeu com luz externa, mas ele permitiu que fosse vista a glória de Deus nele, a glória que ele possuía como Deus, conforme João 17:5. Então essa glória brilhou, foi um vislumbre do Deus Filho na terra. Então aqui nós vimos também a aprovação da Trindade, a transfiguração em uma cena trinitária, o Filho brilhando, o Pai falando através da nuvem, confirmando, e o Espírito, aqui simbolizado por esse esplendor luminoso envolvendo aquele cenário indescritível. Então o que é que nós já aprendemos aqui? A presença de Moisés representando a lei, a presença de Elias representando os profetas, conversando com Jesus, indica que tudo que veio antes dele, a lei e os profetas, apontava para ele, aleluia, estabelecendo a centralidade absoluta de Jesus, o cumprimento, ele é o cumprimento de tudo, da lei e dos profetas. Então nós teremos aqui, como uma mensagem principal, a divindade absoluta de Jesus. Ele não é um profeta excepcional, ele não é um líder moral da lei, ele é o Deus encarnado, ele é a segunda pessoa da Trindade que veio com uma missão, o Pai o enviou. Nós estudamos isso na semana passada. Nós estamos em EBD e aqui trazer um breve comentário sobre a palavra Cristo. A igreja conhece, mas vamos relembrar que frequentemente nós confundimos com o sobrenome de Jesus, quando dizemos muito Jesus Cristo, mas na verdade esse é um título supremo, Compreender esse termo é compreender a função de Jesus na história da salvação. Então a palavra Cristo, que vem do grego, Cristo significa esfregar, untar, derramar óleo sobre. Então significa literalmente ungido. Então no contexto cultural, na antiguidade, a unção com óleo não era meramente cosmética, era um ato jurídico e era um ato sacramental que separava uma pessoa para uma tarefa divina exclusiva. Então a palavra aqui vem nos trazer o significado de Messias. Então, quando nós dizemos Jesus o Cristo, Jesus Cristo, nós estamos dizendo Jesus o ungido, ou Jesus o Messias, tá certo? Então o profeta, ele trouxe aqui, se ungia o profeta, se ungia os reis, mas em Cristo, ele foi ungido porque ele é profeta dos profetas, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores, e ele é o filho do Deus Altíssimo. No primeiro tópico, nós vimos aqui a divindade do Filho, que nesses versículos citados anteriormente, e no comentário anterior, confirma isso. Então, nós vimos aqui, a concepção do Senhor Jesus já foi um ato miraculoso, já foi algo sobrenatural, e que precisamos crer pela fé. E o anjo, ele explica a Virgem Maria. Então, no texto, Lucas revela a Trindade em ação. O Pai envia a virtude do Altíssimo. O Espírito Santo opera a concepção.
e o Filho assume a forma humana, se tornando homem, porém 100% Deus. Então ele é o Deus Filho, que por iniciativa trinitária vestiu-se da humanidade. Aqui nós vemos também e aprendemos disso, que essa encarnação, vamos chamar assim, milagrosa, Jesus não é fruto da vontade humana, Jesus não é fruto de um processo natural corrompido, mas Jesus veio da virtude direta, criativa de Deus, garantindo a sua santidade absoluta e a sua autoridade divina. No tópico seguinte, nós vemos a deidade absoluta do Filho, a deidade absoluta de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade o único Filho de Deus e possui a mesma essência e a mesma substância. Então Jesus não é parecido com o Pai, ele possui a mesma essência, a mesma substância do Pai. Quando adoramos o Filho, estamos adorando o mesmo Deus que criou o universo. Ele não é um Deus menor, ele não é um Deus em segundo lugar, ele não é hierarquicamente inferior, não. Ele é semelhante em tudo, ele é Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Então a eternidade do Verbo, o nascimento em Belém foi sua entrada no tempo humano, no nosso calendário. Mas na sua origem, nós vamos para João, capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio era o Verbo, né? Ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é o arquiteto da criação, e ele tomou parte dela, da formação dela. Então é inconfundível, ele é o mediador perfeito, porque o mediador precisa ter as mãos em ambos os lados. Como homem, ele representa a nossa dor, ele representa a nossa tentação, mas como Deus, ele tem o poder de nos reconciliar com o Pai. Sem a deidade absoluta de Cristo, o sacrifício na cruz seria sido apenas um martírio, mas nós sabemos, aleluia, nós sabemos que ele é Deus, nós sabemos que ele é Deus, nós sabemos que ele é Deus. Terceiro tópico, ou melhor, terceiro subtópico, os atributos divinos de Jesus, que é conhecido, né? Somos conhecidos nós. A eternidade, ele é o Pai da eternidade, Isaías 9,6, ele entrou na existência, né? Não é que a existência saísse dele. A imutabilidade, né? Em um mundo volátil, Jesus é constante. Hebreus 13:8, seu caráter não oscila sob pressão, ele é onipresente, né? Ele prometeu estar com os 2 ou 3, ele estaria presente. Ele é onipresente, ele é onisciente, João 2,25, ele conhece o homem por dentro, ele é onipotente, Mateus 28:18, ele detém toda a autoridade, ele é a vitalidade da fé. Então a plena divindade não é um debate acadêmico, é vital. Jesus é pleno Deus. Se Jesus não é Deus, ele não poderia perdoar pecados. Se ele não é Deus, ele não pode reconciliar o mundo, o homem com Deus. Mas ele é Deus, ele veio, encarnou, semelhante a nós, morreu, ressuscitou, está vivo diante do Pai, por isso estamos aqui, por isso somos salvos, porque cremos na divindade de Jesus. Aleluia. No segundo tópico, falamos a centralidade de Deus Filho. A centralidade do Deus Filho. Nós vemos que o ser humano, nós temos necessidade de ver para crer, né? Jesus, em sua infinita misericórdia, permitiu, né, que esses 3 homens vissem o que os olhos mortais não suportariam. Permitiu ver o Shekinah de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, né? Manifestada na forma humana. Então essa metamorfose, quer dizer revelador, não foi uma luz que veio, como eu já disse, de fora para iluminar. Não, foi a glória que estava com ele lá no princípio, né? E em sua humanidade rompeu esse véu, distanciou, esvaziou. Mas neste ato, ele mostra, ele dá um vislumbre
da sua glória, né? Ele ainda ia passar pelo martírio, pela morte na cruz. Então o rosto como o sol e as vestes como alvas. O sol é a fonte de luz e calor no nosso sistema. O rosto de Jesus resplandecia como o sol, indicando que Ele é a fonte da vida, Ele é a luz do mundo, e as suas vestes brancas como a luz, simboliza a pureza absoluta, a sua santidade inatingível por mãos humanas. Então nós vemos aqui também, meus irmãos, uma antecipação escatológica, né? O monte foi, o escritor disse aqui, um trailer, né, da eternidade de Cristo. O que Pedro, Tiago e João viram foi o que João descreveria mais tarde em Apocalipse capítulo 1. Está vendo ali o que foi aquele trailer para aqueles dois homens. Então o Cristo ressurreto, o Cristo entronizado, foi a âncora da esperança, para que nós suportássemos a escuridão, para que nós suportemos as lutas, para que nós suportemos as adversidades. Sabemos que Ele é a luz que brilha em nós, que Ele é a vida, que Ele é a esperança de que virá buscar a sua igreja, que Ele está conosco todos os dias. Então as duas naturezas, a transfiguração é a prova material, né? O mesmo Jesus que caminhou, que cansou, Jesus humano, é o mesmo que brilhou com toda a intensidade, um brilho insuportável ao olhar humano. Não era possível suportar aquela visão magnífica. O testemunho, até eu falei no início, da lei dos profetas, também nessa visão. Outra lição que trouxe para eles, para os judeus naquela época, e para nós hoje, para a igreja do Senhor hoje. Então ele trouxe ali a convergência da história para ele, né? Moisés e Elias não apareceram para competir, mas para submeter-se a ele. Então já dissemos, nós temos ali a lei, nós temos ali os profetas, né? Elias entregando a chave da autoridade ao Messias, ao ungido de Deus. Os profetas anunciaram o rei. Elias, o fogo e o zelo no Carmelo, está lá como selo da proclamação. A sua presença valida isso, né? Assim diz o Senhor, falavam os profetas. Então nós vemos também que a superioridade, a centralidade, esses desapareceram para que Jesus viesse, se cumprisse Mateus 17:8. Prova isso para nós, que embora Moisés e Elias são heróis da fé, eles são servos. Eles são servos do Deus Altíssimo, eles são servos do Jesus, o Filho de Deus. Então isso prova que Moisés e Elias, repito, são apenas servos. Jesus é o Filho, o tema central que está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e nós somos servos. Nós estamos para servir, nós estamos para obedecer, nós estamos para crer, nós estamos para anunciar a sua bondade. Aleluia. O tópico seguinte, a aprovação divina do Pai. O clímax da transfiguração é essa voz audível do Pai. O peso da eternidade, este clímax no topo do monte. A alma humana, ela é movida, e ela é estabilizada por essa palavra de afirmação. O Pai rompe aquele deslumbre, aquele silêncio, para anunciar o Filho, para dizer: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, e para nos dar uma ordem, e para nos dar uma orientação: escutai-o. Não escutar os Moisés que estão aí, os Elias que estão aí, e outros que estão aí. Escutai o Filho. Escutai a palavra, ouvir a Ele, olhar para Ele, seguir a Ele, servir a Ele. Aleluia,
Aleluia. A mensagem central é a validação absoluta do Pai sobre o Filho. Foi Deus que validou. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Isso nos dá segurança. Saber que o Pai se deleita no Filho. Isso nos dá segurança trinitária para quem ainda não crê. Deus não está dividido. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica. Aleluia. Terceiro tópico. O Filho como revelação suprema. Tudo está neste versículo. Então nós vemos aqui, repito, o cumprimento do profeta prometido. Moisés, o legislador, Deuteronômio 18:15, ele está dizendo: escutai, o Pai está assinando o cumprimento dessa promessa. Moisés fala lá em Deuteronômio, e agora está dizendo, aquele que ele enviar, e o Pai está validando, dizendo, escutai, está fazendo cumprir aquela promessa. Ele não é um sucessor de Moisés, como alguns dizem aí, ele não é o sucessor de Elias, ele não é mais um profeta, ele não é um iluminado, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele está vivo. Escutai-o. Colocar acima de qualquer revelação, acima de qualquer profecia. Enquanto no passado Deus falou de muitas maneiras pelos profetas, agora é pelo Filho. Hebreus 1:2. A transição da aliança, né? O evento sinaliza que a antiga aliança, sombras, deu lugar à nova aliança, a realidade em Cristo Jesus. A autoridade para interpretar a vontade de Deus, para redimir o homem, agora está centralizada unicamente em Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, meus irmãos, fechando essa mensagem, a autoridade absoluta e final de Jesus Cristo. Ele não divide o púlpito com ninguém. Na economia divina, Jesus é o revelador, Jesus é o supremo, Ele é o Senhor nosso, Ele é a cabeça, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele dirige a igreja, Ele conduz a igreja, aleluia, e o Espírito Santo que habita em nós, que está aqui, irá nos entregar a igreja para Ele, porque é dele, é propriedade dele, aleluia. A exclusividade de Cristo na redenção. Após a visão de Cristo transfigurado, a Bíblia declara, erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Quando abriram os olhos, só viram a Jesus, porque só há Jesus, só é Jesus. Então, a solidão da glória, diz o intérprete aqui, né? Ninguém viram, senão a Jesus. Moisés e Elias eram gloriosos, mas temporários. Eles saíram de cena, porque o seu papel se cumpriu, apontou para ele chegou, aleluia. Jesus brilha sozinho, porque é Ele que nos aponta a verdade, Ele é a verdade revelada, aleluia. Foi o fim das figuras, o fim das sombras, estamos agora diante da luz maior, da lâmpada maior, a luz que é a luz de todas as luzes, aleluia. E o texto é enfático, Colossenses 1:20-22, né? Não é Jesus mais alguma coisa, obras, ritos ou santos, mas é Jesus, é Deus. O seu sacrifício foi plenamente suficiente, não precisa mais sacrifício. O nosso sacrifício, se é que posso assim dizer, é obedecer a Ele, é ouvir a sua voz, é escutá-lo, é segui-lo, consagrar-se a Ele, obedecer a Ele, obedecer a Ele, obedecer a Ele. A palavra é obedecer. Então, finalizando esse tópico, no monte nós vemos da sua vida pessoal, que ainda está dividindo o espaço com Jesus. Moisés, o legalismo, Elias, as experiências. No tópico seguinte, nós vemos o aprendizado pela experiência, né? A revelação da glória do Cristo foi também um evento pedagógico, diz a lição, para os discípulos. A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. O que nós aprendemos também nisso, meu irmão? Que a palavra de Deus não só nos fortalece, não só nos edifica, mas ela também nos orienta, nos ensina, é pedagógica, é alerta para nós. Então é importante observar
como Deus nos dá apenas doutrinas, ou seja, Ele não nos dá apenas doutrinas frias, mas Ele nos dá experiências pedagógicas para moldar a nossa alma, para aprendermos com Ele. Isso aconteceu no topo daquele monte com Pedro e João. Eles não tiveram apenas uma visão teológica, checknada de Deus, eles tiveram uma visão que sustentaria seus corações o dia todo, todos os dias, todo o tempo da sua vida. E isso é válido para nós hoje. A presença do Deus vivo, cremos que Ele está aqui, que Ele está vivo. Isso nos dá força, isso nos faz superar as adversidades, isso nos sustenta, nos alimenta. Então é uma evidência incontestável. Anos depois, em sua segunda carta, o apóstolo Pedro usa esse evento, como ele diz, prova rainha, né? Segunda de Pedro 1, 16 e 17, então ele não baseou sua fé em fábulas, mas na majestade, né? Naquele deslumbre que ele viu, e aquela voz que ele ouviu naquele momento. Finalizando, meus irmãos, ele é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor da minha e da tua vida. Então aquela experiência gloriosa serve para ancorar a nossa fé no momento presente, nessa manhã de glória, da presença dEle, de participarmos daqui a pouco da ceia do Senhor. O Cristo que brilha no monte é o mesmo que vence na ressurreição e que está vivo, e repito, está aqui nesta manhã conosco, aleluia, brilhando em nossas vidas, em nosso coração, aleluia, nos dando da sua graça, nos perdoando das nossas falhas, nos segurando com suas mãos poderosas, e nesta manhã Ele ainda vai falar poderosamente conosco nos louvores. Apenas esteja com seus ouvidos atentos e na palavra que Ele já reservou para nós nesta manhã. Deus continue falando conosco, porque o Pai disse àqueles que estavam sobre o Filho: escutai-o. Eu até curti o hino, mas dá para a gente meditar um pouquinho, né? E saber que Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, e o nosso Deus permanece, né? A Trindade Santa aqui conosco. Tem muita gente que quando vem à igreja não vê a imagem, ficam logo admirados. Chegam a dizer: aonde está o Deus dos crentes? E este povo estão todos enganados. O nosso Deus não é um Deus morto. O nosso Deus é o Deus da ressurreição. Ele não quer ser pendurado no pescoço, mas quer morar dentro do teu coração. Tem muita gente ansioso para saber aonde é que o nosso Deus está. Ele está ali, Ele está lá, mas nós sentimos que Ele está neste lugar. Ele está ali, Ele está lá, mas nós sentimos que Ele está neste lugar. O apóstolo Paulo, chegando em Atenas, em um altar ao Deus desconhecido, planejou logo a mensagem, foi este o tema, para ganhar um amigo para Jesus. E este Deus que tu não vê na parede foi quem mandou Jesus para nos salvar. E que sabendo que este é o Deus dos crentes, que nos alegra com oração neste lugar. Aleluia. O amigo que eu encontrei
me surpreendeu. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Te falei do meu dilema e Ele me escutou. Te falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas éramos eu e você. Tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? Pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Assim, ó. Te falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Que neste mundo amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Aleluia. O Senhor é Cristo. Aleluia!
Quando Jesus chega, o negócio é diferente. O fraco fica forte e o bom fica crente. Quando Jesus chega, então pra mudar o curso da história, apagando o passado de derrota e escrevendo de vitória. Quando Jesus chega, muda todo o ambiente. O mundo grita glória e o som escuta crente. Manda tirar a pedra pra dar vida a quem morreu. Quando Jesus chega, gente diz até que o grande aqui sou eu. Jesus chegou no meio do deserto e fez a multiplicação. Chegou na pescaria e a mudança veio então. Chegou no casamento e a alegria o transformou. Chegou lá no velório e o morto levantou. Chegou na tempestade e fez o mar se acalmar. Chegou lá em deserto e fez o corpo levantar. Chegou lá em Gadara e o homem libertou. Mandou tirar a pedra e Lázaro ressuscitou. Foi na casa de Pedro e sua sogra ele curou. Foi na casa de Jairo e o velório cancelou. Recebe teu milagre, pois Jesus aqui chegou. Chegou na tua vida, chegou na tua casa, chegou na tua família. Aqui encher de graça, nada está perdido. Eu sou o teu amigo, estou presente como grande e falo contigo. E tem milagre no Recife, providência no Recife. Estou visitando lá, acabou a tempestade. Lá mas ninguém vai morrer, pois eu cuido de você. É poder, recebe hoje, pois eu quero você. Quando eu chego fala, o povo sempre vê. Alegrado dá o sal, e é cheio de poder.
é que o grande aqui sou eu. Irmãos, eu quero primeiramente agradecer a meu Deus pela sua graça, pelas suas misericórdias, pela dádiva do Senhor em estar como pastor desta igreja há 10 anos. Eu louvo a Deus pela noiva do Cordeiro, pela diretoria da igreja, pelo ministério da igreja. E não tem como pastor pastorear sozinho. O ministério dessa igreja é um ministério que está em paz, é um ministério sadio e que tem nos ajudado. A diretoria também incluída, claro, e a igreja em especial pela paciência, pela tolerância e pela ajuda nas orações. Que Deus continue vos abençoando grandemente. Toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor, aquele que é e sempre será Jesus Cristo, aquele que me vocacionou e chamou. Meu chamado não é meu, é dele. A vocação, bem, o meu ministério não é meu, é dele. E a igreja também não é minha, é dele. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos à leitura da palavra. Eu vos convido a colocar-se de pé, porque é a leitura oficial. Eu quero, nessa oportunidade, também expressar a minha gratidão pelas orações desta igreja por minha vida. Abra essa Bíblia em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27, versículos 46 a seguir. Glória a Deus. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e bebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Podeis voltar ao seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. O sacrifício de Jesus tiveram muitos momentos marcantes que trouxe impacto grande, o grande impacto a todos aqueles que não só estavam ali a condoer-se com Jesus, mas também os seus algozes, aqueles que crucificaram a Jesus, aqueles que condenaram ao Senhor. Não só a reação firme de Jesus, que embora diante de tanto escárnio, e mais do que isso, de dor, e eles contemplaram Jesus simplesmente como um cordeiro. Este foi um momento marcante naquela crucificação. Foi marcante também no momento em que Jesus, ele clama
ao Pai, dizendo: Pai, por que me abandonaste? Foi um momento marcante. As pessoas que estavam ali no Calvário ouviram o clamor de Jesus. Mas nada tão impactante e tão marcante no momento em que Jesus rende o Espírito, seu Espírito. E então a Bíblia diz que houve uma movimentação muito grande na própria natureza. Porque o texto diz que depois da morte, quando Jesus morre, o véu do templo rasga de cima a baixo. E aí diz que fenderam-se as pedras. Estremeceu, houve um tremor. E foi tão impactante que, naquele momento, na morte de Jesus, em que o véu se rasga, até alguns mortos ressuscitaram. Foi algo marcante. E para nós também, desse tempo, o rasgado véu foi e ainda continua sendo importante para nós. Lendo a palavra do Senhor, e também algumas informações paralelas da história dos judeus, nós vamos ter a informação, grandes informações sobre o véu do templo. E nós sabemos muito bem que o véu do templo, que é uma cortina, era muito espessa. Tal como era no tabernáculo, esse véu separava o santo lugar do santo dos santos. E nós sabemos que foi Deus que instituiu esses dois compartimentos, o santo lugar e o lugar santíssimo, quando da construção do tabernáculo na caminhada do seu povo do deserto. O templo, portanto, ele traz uma cópia, ou trazendo o mesmo entendimento, a mesma simbologia, Salomão traz para dentro do templo. E esses dois compartimentos que são importantes da adoração dos sacerdotes, porque ali só podiam adentrar só os sacerdotes, e no lugar santíssimo só o sumo sacerdote. E este véu ele traz justamente esta separação desses dois lugares. Lugares em que, dentro do campo da adoração dos sacerdotes, eram lugares muito sérios, eram lugares que deviam ser considerados. Havia temor para estar dentro, tanto do santo lugar, quanto do lugar santíssimo. E nós vemos que a ordenança do Senhor, no momento que constrói o véu do tabernáculo, está em Êxodo 26, 31 a 33. O texto diz: depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, com querubins de obra prima se fará, e colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali, dentro do véu. E este véu vos fará a separação entre o santuário e o lugar santíssimo. É interessante que nós vemos aqui nesse texto que o véu ele era composto de linho fino. E o linho também foi um dos materiais que Deus escolheu para
a confecção da roupa sacerdotal. E aqui a gente vê algo maravilhoso na significação, na simbologia do linho fino, que a gente vê o linho fino justamente no véu que separava o lugar santíssimo, e nós vemos a roupa do sacerdote também, tendo linho. E linho na Bíblia significa principalmente pureza, santidade, justiça. E aí a gente começa agora a entender esta identificação, esta correlação que tem entre o sacerdote e o lugar da adoração, o lugar onde a glória do Senhor se manifestava. Em Apocalipse 19, 7 e 8, os versículos, nós vemos também essa mesma identificação. Essa identificação continuada, ou continua para a igreja. Quando se diz assim um texto: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Glória a Deus. E o texto complementa dizendo: porque o linho fino são as justiças dos santos. E justiças dos santos nos traz o entendimento que está relacionado à verdade, a nossa verdade como crente, a nossa verdade como adorador, a nossa santidade e pureza, e que são, na verdade, condições para que adentremos os céus. Assim como o sacerdote não podia adentrar o lugar santíssimo sem esta vestimenta, sem a presença do linho fino, também o crente, ele não pode apresentar-se diante do Senhor, se não houver vestido com vestes de linho fino. Louvado seja o nome do Senhor. Mas estamos falando, direcionado mais ao véu, com outra mensagem, com outro aprendizado que podemos trazer desse texto. Nós sabemos muito bem que para que o sumo sacerdote pudesse romper ou passar, adentrar-se o lugar santíssimo, fazia necessário que ele estivesse condicionado a estar diante da arca, diante ali do propiciatório, onde a glória da presença do Senhor se manifestava. E ali ele sabia que para estar ali, já tinha questão do tempo, porque não era a todo momento, a todo instante, não era a hora que quisesse que o sacerdote, o sumo sacerdote, poderia estar ali. Glória a Deus. Já no lugar santo, diariamente tinha que estar ali, para colocar o azeite, para não deixar as lamparinas apagarem, para a troca dos pães da proposição. Mas no lugar santíssimo era só uma vez. Segundo, tinha que passar pelo processo de purificação. O sacerdote, tanto Arão como seus filhos, eles passaram por esse processo do lavar, do limpar, do purificar. Sem essa lavagem, sem essa purificação, eles não entrariam, não estariam condicionados a entrar no lugar santíssimo. E nós sabemos muito bem que esta exigência divina ainda permanece. Só podemos ou só se pode adentrar o lugar santo, o lugar santíssimo, a presença do Senhor, dentro das condições estabelecidas por Deus. E a maior condição para se estar diante de Deus
é justamente uma vida limpa, uma vida pura. Não é o cargo, não é eclesiástico, não é o tempo de igreja, não é o tempo de pastorado. O que nos condiciona está diante da presença da glória do Senhor. É um coração puro, é um coração transformado, é um coração restaurado pelo Senhor. O sacerdote não podia entrar no lugar santíssimo sem o sangue. Nós tivemos aqui no dia 9, né, a ministração do pastor Natanael, usado pelo Espírito Santo, quando ele trouxe aqui aquela alegoria linda, aquela comparação sobre as vestes sacerdotais tão nobres que são, onde havia ouro, onde havia carmesim, onde havia pedras preciosas. Mas aquela roupa ali era necessária que ela recebesse sangue. E é uma coisa maravilhosa, nos traz realmente um aprendizado muito grande. O sacerdote, ele entrava ali, mas ele tinha que levar sangue. Sangue não só nas suas vestes, mas também levava sangue na sua mão. Então não podia entrar na presença do Senhor sem a presença do sangue. E quando falamos do sangue, estamos falando de purificação, de perdão de pecado. Glória a Deus. Quando falamos de sangue, estamos falando, glória a Deus, de pecados confessados, puros, tem que estar puros diante do Senhor. E é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Estamos aqui a participar daqui a instante da mesa do Senhor. E vamos tomar do cálice. E quando tomarmos do cálice, nós estaremos lembrando que o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, nos tem purificado de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. O sacerdote teria que entrar com as vestes apropriadas. Não era qualquer veste. Eram as vestes ordenadas pelo Senhor. E aí é algo importante para a nossa reflexão. Porque quando falamos em vestes, muitas vezes o entendimento é só estético. Ou muitas vezes levamos para a questão de usos e costumes. Mas quando vemos o exemplo do sacerdote ou dos sacerdotes, das roupas específicas, seguras, decentes, que eles vestiam, e sem essas roupas, eles não teriam acesso, morreriam, se assim eles ousassem entrar diante do Senhor. Devem entender que roupa também fala de santidade, roupa traz identificação cristã, roupa também representa o que somos, roupa diz o que passamos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A roupa identifica sim. Portanto, guarde o seu coração. Roupa não só é costume, roupa é identificação também de santidade, de graça e pureza diante do Senhor. O sacerdote não podia entrar sem o incenso santo. O incenso que ninguém podia usar, a não ser o sacerdote para aquele momento. Ninguém poderia pegar a sua fórmula para imitar. O incenso era santo. E o incenso ali, que tomava aquele ambiente, quem ficava justamente na hora que o sacerdote estava ali o altar do incenso, e aquele cheiro tomava o ambiente, mas não era tanto um cheiro que trazia um significado maior daquele momento, mas era do incêndio. E essa fumaça ali, ela criava uma nuvem sobre a arca da aliança. Glória a Deus. Para que o sacerdote não viesse a perecer, a ser morto, porque ele não podia contemplar diretamente a glória do Senhor. Mas ali, diante daquele momento, aquela nuvem provocada pela fumaça do incenso, ela não deixava nítida a arca em si.
O que isso nos leva a entender que naquele tempo, irmãos, havia esta nuvem que impedia contemplarmos, ou o homem contemplar a glória do Senhor. Mas agora, glórias ao nome do Senhor Jesus, nós temos a nitidez, nós contemplamos a glória do Senhor sem nenhum impedimento. Glória a Deus, não há mais nuvem, não há nada que mais nos oculta. A palavra do Senhor nos diz, Paulo diz, que o mistério da salvação nos fora revelado. A nuvem foi dissipada e hoje vemos a glória do Senhor. Aleluia. Mas o que podemos tirar deste véu do tempo? Segundo Crônicas 3,14, diz que ela foi feita de azul, de púrpura, carmesim, linho fino, assim como fora do tabernáculo, com figuras bordadas de querubins. Mas aqui o seu tamanho é algo que nos chama atenção. Segundo a tradição e a história conta de que ele tinha de 18 a 20 metros de altura, de 9 a 10 metros de largura, e tinha uma espessura de 10 centímetros. Era, portanto, uma cortina maciça e pesada, impossível de se rasgar com esforço humano. É por isso que quando o véu se rasga, chama muita atenção, foi muito impacto. Porque se os homens não conseguiam rasgar, mas aquele véu foi rasgado sem mão alguma. Só com o efeito da morte de Jesus. Que coisa maravilhosa é Jesus, que mesmo na sua morte, aleluia, impactos, oh glória a Deus, o véu foi rasgado de alto a baixo, e chamou a atenção, glória a Deus. E o que mostra então o que traz para nós, que compreensão nos traz este véu tão espesso, é que havia realmente uma separação de Deus dos homens impossível de ser rompida. E o véu simbolizava essa separação. E essa separação é devido ao pecado, carta aos Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos e separados estão da glória de Deus. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, aleluia. Mas graças a Deus, que Jesus ofereceu a si mesmo como propiciação de nossos pecados, glória a Deus. Portanto, essa separação que havia no momento em que Jesus morre, esta separação deixa de existir. O véu espesso foi rasgado de alto a baixo, e hoje nós temos a liberdade de comparecermos, de estarmos diante do Senhor. O Senhor está conosco, nós estamos com o Senhor, Jesus está conosco e nós estamos com Jesus. Jesus está na glória, mas estar aqui hoje, Deus está na glória, mas estar aqui hoje, o Espírito Santo está na glória, mas o Espírito Santo está aqui também hoje em cada coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Era difícil, aleluia, mas Jesus tornou-se fácil. Aleluia. O véu está mostrando que não há possibilidade humana, não há recursos, não há meios sequer mesmo de justiça que pudesse favorecer nosso acesso a Deus. Aí nós vimos em Salmo 49, 6, 7, quando o salmista diz que aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele.
Aí vemos Isaías 64, 6, parte A, mas todos nós somos como trapos de imundícia, ou seja, a nossa justiça, toda a nossa justiça como trapos da imundícia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Dentro do contexto daquilo que é a salvação, na mecânica espiritual da salvação, as obras piedosas não são capazes de otorgar salvação. Não há ato sequer de justiça que possa nos colocar diante de Deus como favorecidos, como que o nosso esforço nos leva a Deus. O que nos leva a Deus é a sua graça. E aí Paulo diz em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glorie em Jesus, glorie na cruz de Cristo, glorie-se na glória eterna de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O véu do templo significava que o nosso acesso direto a Deus era impossível, sim. Glória a Deus. Era necessário um mediador, alguém que pudesse adorar por mim, alguém que pudesse louvar ao Senhor por mim, alguém que pudesse orar por mim, sacrificar pelos meus pecados. Precisava de alguém para orar, interceder por mim, mas graças a Jesus, aleluia, o véu foi rasgado. Eu não preciso mais de mediador humano, não preciso mais de alguém humano para interceder por mim, não preciso mais de alguém que ore por mim, que alguém adore por mim, mas eu tenho a liberdade, você tem a liberdade de adorar, de adorar, de adorar. E mais do que isso, de pedir perdão pelos seus próprios pecados. Sinta a presença de Jesus, sinta a presença de Jesus, porque o véu foi rasgado. Aleluia. Oh, glória a Deus. O caminho do santuário celestial estava ainda encoberto. Aleluia. Carta aos Hebreus 9, 6 a 8 diz: ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelos pecados por ignorância do povo, dando isto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então Jesus vem, e através do seu corpo, do seu sacrifício, Ele inaugura a nova era, uma nova dispensação, uma nova aliança, não a aliança da separação, não a aliança de restrições, mas uma aliança da liberdade em Cristo. Sinta livre para adorar, sinta livre para glorificar a Deus. Você está aqui essa manhã, não é por uma imposição, não é por uma convocação, você está aqui nessa Santa Ceia, porque você é livre, porque você é livre. Você é livre. Aleluia. O véu, por se rasgar, significava que não havia sobre nós nenhum provimento de poder divino. Na antiga aliança, os sacerdotes, filhos de Arão, nem o sumo sacerdote de Arão, nem ele mesmo, eles tinham a unção de cura. Eles não tinham a unção de poder e a autoridade espiritual para se realizar atos poderosos. Estava sobre ele a unção do sacrifício, da intercessão, da mediação. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Você não vê nenhum registro na palavra do Senhor de que Arão orou para alguém para Jesus curar. Você não vê nenhum registro na Bíblia dizendo que os filhos de Arão oraram para Jesus expulsar demônios. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Você não vê isso em nenhum momento. Não se registra nenhum milagre e prodígio realizados pelos sacerdotes. Os sacerdotes apenas, mesmo no leproso, o papel dele era só investigar se estava leproso ou não, se estava curado ou não. Glórias ao nome do Senhor. Mas o véu do desprovimento de poder foi
foi rasgado para a igreja, e há poder, há poder sobre nós, aleluia, porque o véu foi rasgado, e nós manifestamos o poder de Deus, aleluia. Em Marcos 16, versículos 16 e 18 diz: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Poder, o véu foi rasgado, igreja, há poder sobre a igreja, o véu foi rasgado. Você, irmão, que está doente, aleluia, a cura, porque o véu foi rasgado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. O véu por rasgar significava que a glória da presença do Senhor era restrita ao sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote poderia estar diante da glória da presença de Deus, que era manifestada sobre o propiciatório. Em Êxodo 25, 21, 22 afirma isso: disporás o propiciatório em cima da arca. Depois que houver posto na arca o testemunho que eu te darei, e ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então a glória do Senhor se manifestava ali na arca, aleluia, em cima do propiciatório. E esse tal acesso que era dado ao sumo sacerdote não podia ser a qualquer hora que quisesse, pois podia correr o risco de morrer, como falei anteriormente. Está em Levítico 16, versículos 1 e 2, que diz: e falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor, disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Ou seja, havia uma limitação, havia uma restrição para a manifestação da glória de Deus, para a contemplação da glória do Senhor. Os sacerdotes teriam, só o sumo sacerdote tinha este privilégio, glória a Deus, e não era também de forma tão nítida, mas graças a Deus que o véu do impedimento da glória de Deus foi rasgado também. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Na sua oração sacerdotal, lá em João 17, 22 e 23, Jesus fala, aleluia, ao Pai, que ele tinha compartilhado da sua glória com os seus discípulos. Glória a Deus. Mas não era a glória da presença em si, ainda não, mas era a glória da unidade, da comunhão. Podemos ver isso no texto, que diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos de unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado, e a eles como me tens amado a mim. O próprio João ratifica, né, essa glória da comunhão em 1 João 1,3, quando ele diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, Jesus disse que a glória que tinha compartilhado era a glória da unidade, da comunhão, aleluia. Mas a glória da presença de Deus foi prometida e enviada por Jesus, aleluia, e esta glória é o próprio Espírito Santo, e isso é resultado do véu rasgado. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Lá no tabernáculo do templo de Salomão, a glória era só externa, os sacerdotes contemplavam e sentiam a glória por um determinado instante, mas não tinham a glória dentro deles, aleluia. Êxodo 22, 28, 2 diz isso, aleluia, diz: e farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Entretanto, Jesus mudou o cenário através da sua morte. O véu foi rasgado. Jesus agora inverte as coisas, aleluia. Esta glória não seria mais, aleluia, de tempo em tempo, temporária. Esta glória seria constante. Esta glória não seria mais de ano em ano, seria
todos os dias. Glórias ao nome do Senhor. João 14, 16, 17. João confirma isso, aleluia, quando diz: e eu rogarei ao Pai, referindo Jesus, o próprio Jesus falando, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Glória a Deus. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O que Jesus estava falando, a minha glória vai estar com vocês, não é de ano em ano, não é de tempo em tempo, é todo dia. Você vai dormir com a glória, vai acordar com a glória, vai trabalhar com a glória, você vai para a faculdade com a glória, volta para casa com a glória, está na igreja com a glória. Quem sente a glória? Quem sente a glória? A glória. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo é mais que um selo da nossa redenção. É mais que um capacitador de autoridade espiritual. É mais que unção de poder. O Espírito Santo é a própria presença de Deus. Nós temos a presença de Deus. Não é uma figura, é algo real. Eu sinto a presença de Deus. Não só sinto, a presença de Deus flui em mim. Ela flui em mim, é de dentro para fora, é de dentro para fora. A glória do Antigo Testamento era de fora para dentro. A glória do Novo Testamento é de dentro para fora. Você tem glória, você tem glória, você tem a glória. Não deixe essa glória sair. Não perca essa glória. Não despreza essa glória. Oh, cuida desta glória. Esta glória é a glória de Deus. É a glória de Jesus ressuscitado. É a glória celestial. A glória que nem os anjos têm, mas nós temos. Sinta a glória. Valorize a glória. Seja cheio da glória. É a glória que reflete Deus e nos transforma. Segundo Coríntios 3:18, a Bíblia diz assim: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, a cada dia que passa, esta glória que está em nós, ela vai se aperfeiçoando e vai crescendo, vai aperfeiçoando e crescendo, vai crescendo, para um lado, para o outro, para baixo. Seja cheio, tomada. Aleluia. É a glória que manifesta no fruto do Espírito. É a glória que manifesta no nosso testemunho santo. É a glória que manifesta no batismo com o Espírito Santo. É a glória que manifesta dos dons espirituais. E esta glória, aleluia, que estamos sentindo aqui neste momento, que é uma glória real, não é ficção, não é emoção, não é energia, é a manifestação poderosa do Espírito Santo. Eu sinto esta glória, eu sinto a presença do Espírito Santo. Oh, aleluia, que coisa gloriosa. É a presença do Senhor, é a presença do Espírito Santo em nós. E Efésios 2:6, ele fala desta glória. Ele diz: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso aqui é plenitude espiritual, plenitude espiritual, plenitude espiritual. Alegra teu coração. Você tem a glória do Espírito Santo, você tem a glória do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda a glória não está completa. Ainda tem a glória de Filho de Deus para ser manifestada. E esta manifestação da glória dos filhos de Deus
que será para a contemplação dos anjos santos, mas será também para a contemplação dos principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Essa manifestação da glória dos filhos de Deus, aleluia, ela será até contemplada e aguardada pela própria natureza. Romanos 8, 18, 19, Paulo revela isso, quando ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Fique em pé em nome de Jesus. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação de filhos de Deus. Aí é plenitude, aí é completude, aí estamos no auge, aí é a perfeição completa. Esta glória está chegando, esta glória está se aproximando, e a palavra do Senhor nos diz que todas as vezes que nós ceamos, nós lembramos desta glória que está se aproximando, até que eu venha, até que eu venha, até que eu venha. E se ele vem, vai trazendo glória. E se ele vem, vai trazendo glória. E se ele vem, vai trazendo glória. Recebe glória, recebe glória, recebe batismo com o Espírito Santo. Seja renovado, seja curado, seja curada.